Bom dia, meus amores do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, estamos aqui mais uma quarta-feira para darmos início às nossas aulas remotas. E hoje teremos aula de História e Geografia de Porto Real do Colégio e História e Geografia do Brasil, normal. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, certo? Que tenha muita paz e saúde nos corações e nas famílias de cada um de vocês. A nossa primeira aula de hoje é sobre a História e Geografia de Porto Real do Colégio, onde nós vamos continuar com o nosso conhecimento sobre o aldeamento de Porto Real do Colégio. Então a professora vai ler o contexto, vai tentar dar uma explicada para vocês, e aí depois, terceiro ano tem atividade. Primeiro e segundo ano vai só observar o vídeo direitinho, com calma, aprender, ver alguma coisa que a professora questiona, que a professora fala, só para a gente conhecer a história do nosso município. Mas aí o terceiro ano tem uma atividadezinha. Então vamos lá. Aldeamento de Porto Real do Colégio. Aldeamento é um reduto de confinamento de índios concebido e dirigido por homens brancos, que geralmente eram os padres jesuítas. Eles intervieram nas crenças e costumes indígenas. Um aldeamento obedecia a um traçado semelhante ao da taba indígena, com habitação em volta de um vasto espaço destinado às atividades comunitárias, tendo importante inovação a igreja. Então era como se os jesuítas tomassem conta da aldeia, certo? De um determinado local que estavam os indígenas, e o que acontecia? Ele ia passar os ensinamentos da igreja católica. Eles iam moldar a cultura indígena, né? Eles iam adaptar os índios de antigamente à colonização, à educação deles, aos ensinamentos que eles, aos costumes que eles tinham. Então, olha só, o aldeamento das tribos de Porto Real do Colégio já existia, mas os jesuítas que o ministravam só obtiveram concessão das terras para sua fundação durante o século XVII, datado de 4 de maio de 1661. Esse aldeamento era composto dos carapatós, cariris e aconãs. Então ele quer dizer o quê? Que já existia esse local onde os padres jesuítas organizavam as tribos indígenas, que esse de Porto Real do Colégio eram os carapatós, cariris e aconãs. Porém, só em 1661 foi que eles realmente foi fundado, né? Legalizaram sua documentação para a fundação em 1661. O aldeamento dessas tribos não foi simples como se parece. Havia renhidas lutas entre os bandeirantes e as tribos que aqui viviam, até que aqueles submeteram estas ao processo de colonização. Depois de presos e humilhados, os índios foram reunidos pelos jesuítas para iniciá-los na fé cristã e nos costumes europeus, incluindo o regime de trabalho. Então foi isso que acontecia, eles eram presos, humilhados, os índios que já existiam em Porto Real do Colégio. E daí, depois que eles eram, vamos supor, vamos usar o outro termo, domesticados, segundo eles, pelos padres jesuítas, não é que eles eram bichos do mato, eles tinham costumes e hábitos diferentes. E os padres jesuítas queriam que eles aprendessem e vivessem de acordo com os costumes deles, que eram os homens brancos. E aí o que era que eles faziam? Prendiam os índios, humilhavam-os, né? E depois que eles eram presos e humilhados, eles iam ensinar as coisas da igreja. Na realidade, os ensinamentos dos homens brancos, os ensinamentos que os padres jesuítas sabiam, os costumes que eles viviam. Era isso que eles iam ensinar. A tribo Cariri Chocó é o
remanescente desse aldeamento, depois de muitos anos de coação histórica decorrente do processo de colonização. Ou seja, foi a tribo Cariri-Chocó que se perpetuou, que ficou na história de Porto Real do Colégio, certo? Ela é composta de outras etnias, que são os Natus, Pancararu, Funiô, Caxagós e Carapotó. A área tradicional que lhe cabe hoje é de 7.200 hectares e um perímetro de 42 quilômetros, correspondendo Porto Real do Colégio e São Brás. Uma parte muito interessante é que a tribo Chocó vivia na ilha fluvial de São Pedro, em Sergipe. No ano de 1855, foi decretada a extinção das aldeias e em 1888, as terras que pertenciam a todas elas foram postas em aforamento, o que fez a família do coronel João Fernandes de Brito expulsou os chocós daquela terra violentamente e invadiu suas terras. Fugindo do massacre, os chocós pediram refúgio na tribo Cariri de Colégio. Então, é como se tivesse acontecido uma junção. Os cariris, que habitavam em Colégio, se juntou com os chocós que vinham fugindo daquele massacre, daquela invasão que fizeram as terras dele lá em Sergipe. E aí ficou a tribo Cariri-Chocó. Foi a junção das duas tribos, junção das tribos amigas, certo? Então é isso. Aprendemos direitinho a história de Porto Real do Colégio. Ainda temos muita coisa para conhecer no decorrer desse ano e de outros anos. Fé em Deus. E aí a professora passa uma atividade para o terceiro ano, copiar na matéria de História, responder, tirar foto e mandar para a professora. Um abraço. Primeiro e segundo ano só vai ouvir o vídeo bem direitinho para poder aprender, certo? Um abraço e a professora vai mandar aula de História e Geografia do Brasil.